Olá, amigas, olá, amigos do Grêmio Espírita Perseverança e Caridade, nosso GPEC. Meu nome é Ivan César e eu vim atender ao convite que me foi feito para fazer mais um trabalho doutrinário, falar de Espiritismo aqui para vocês, e convite que eu, com toda felicidade, pude aceitar, pude atender, e hoje estou aqui para interagir com vocês. Sempre deixando claro que aqui o nosso trabalho, os nossos trabalhos, eles serão sempre baseados na codificação espírita, na compreensão, na interpretação da codificação espírita, mas buscando sempre uma ligação, um link com a nossa atualidade, com a realidade que nós estamos vivenciando nesse instante. Como foi solicitado também, nós vamos iniciar o nosso trabalho de hoje com uma prece para que possamos entrar em estado de comunhão com o nosso eu íntimo, com o nosso eu interior. Oremos. Amigo Jesus, benfeitores espirituais, em especial aqueles devotados à divulgação doutrinária do Espiritismo, a vós pedimos nesse instante a autorização para que possamos falar não apenas em nome do Messias, em nome do Cristo, mas também em nome do Consolador prometido, da doutrina espírita, nas compreensões, nas abordagens, nas propostas para um caminhar diferente, que nessas características possamos encontrar nas reflexões a seguir ideais que, se ainda não os abraçamos, com certeza, em breve, estaremos absolutamente envolvidos nas ações para uma sociedade melhor. Que os bons amigos, que Jesus, nosso Mestre, e acima de tudo Deus, possam nos abençoar em mais essa jornada, contando com o apoio de todas e de todos, agora e sempre. A nossa temática de hoje é a Gênese espiritual. Agradecendo também, para não esquecer, para não ser ingrato, a Iramar e a Michele pelo convite que me foi feito. Gênese é a geração, é o gerar, é o iniciar. É um fato novo, é uma criação, é algo que não existia e passou a existir. Quando falamos em gênese espiritual, claro, nós somos levados a abordar, nós somos levados a interagir com a ideia da criação, do nascimento, do surgimento do espírito, ou seja, de nós mesmos, enquanto seres espirituais. Mas não custa lembrar que a doutrina espírita, como uma doutrina de repercussões religiosas, filosóficas e científicas ocidental, nós temos uma visão relativamente ampla, porém dentro de um universo em que o Ocidente ele é privilegiado. E justamente nesse Ocidente cristão, onde nós estamos inseridos, muitas vezes também nós nos apropriamos de ideias, de trajetórias, de outras possibilidades religiosas e espirituais. A crença em um ser espiritual, ela não é uma crença apenas cristã. Penso eu, e as pesquisas estão aí para trazer essas comprovações, que todas as sociedades, em todas as sociedades do planeta, de maneira diversa, a crença em algo anterior e posterior à vida, ela é absolutamente real. Cada um dentro das suas experiências, cada um dentro das suas
modalidades, cada um dentro das suas expectativas. A doutrina espírita, isso sim eu posso afirmar sem qualquer receio de equívocos, é aquela que de forma mais objetiva, de forma mais clara, nos traz essas ideias como explicação e, acima de tudo, como comprovação. Daí o lado científico da doutrina espírita. Mas há outras possibilidades também, onde nós poderemos encontrar, por exemplo, na mitologia grega, que é conhecida de boa parte de nós que aqui estamos, pelo menos uma parte, porque são muitos mitos, são muitos deuses, semideuses, pitonisas, oráculos, aquelas coisas todas, e certamente nós já ouvimos falar em algum instante de algum mito grego, como o mito da criação. Para a mitologia grega, tudo começa com o caos. Existia apenas o caos. O caos talvez estivesse revestido ali de uma ideia de divindade também. E do caos, em determinado momento, surge a primeira deusa, Gaia, a deusa Terra, que começa ali a trazer uma espécie de organização para aquele caos que existia, que era pré-existente. Gaia cria Uranus. Com Uranus se casa e tem 18 filhos, dentre eles Cronos. Cronos, o filho mais novo, Urano, melhor dizendo, o esposo e criação de Gaia, ele, no medo de perder o poder, de perder o comando, ele faz com que todos os seus filhos voltassem ao ventre da sua mãe Gaia, menos Cronos, que Gaia esconde, então ele não consegue fazer. E é justamente Cronos que, atendendo a um pedido da sua mãe, ele derrota o seu pai, Uranus, arranca-lhe os testículos. Uranus fica inválido para a mitologia grega e Cronos assume o poder. Cronos também cria uma outra deusa e com ela tem vários filhos, dentre eles Zeus. Zeus também é designado por sua avó Gaia a derrotar o seu pai, Cronos, e novamente trazer uma espécie ali de equidade àquele caos que ainda existia. Zeus consegue matar Cronos. E disso, depois de assumir o poder, Zeus decide dividir as responsabilidades daquilo que acabara de ser criado, de toda aquela criação, com alguns dos seus irmãos. A citar Poseidon, que passa a ser o rei dos mares, Hades, o rei dos infernos, e Zeus, que fica com os céus, é o rei dos céus e também responsável pela humanidade. A partir daí, os seres humanos começam a ser criados e a mitologia segue com as suas histórias fantásticas. Mas para não ficarmos apenas em uma possibilidade mitológica e para citar numa cobrança que tenho feito a mim mesmo e a alguns amigos, vamos à mitologia africana, como não? A mitologia iorubá. A mitologia iorubá traz 3 possibilidades de criação das coisas. Uma delas, que é essa que vamos abordar, nos fala a respeito de um espaço onde nada havia. Olodumaré, ele cria Olorum. Olorum começa a criar os orixás. Cria Oxalá e depois cria Yansan. Oxalá é o responsável pela criação dos humanos. Mas ele tenta criar com madeira e com ferro, mas é muito rígido. Tenta criar com água, mas é muito fluida, não dá certo. Oxalá então senta à beira de um rio para poder chorar de chateação de não ter conseguido cumprir a sua missão. E do rio sai Nanã, com lama nas mãos, e entrega a Oxalá a lama maleável. Oxalá então consegue ali criar o ser humano que se move, ganha vida e aí
a gênese humana estava feita. Falamos de mitologia grega, falamos de mitologia africana, mas também vamos, como cristãos que somos, vamos considerar a mitologia judaico-cristã. Por que judaico-cristã? Não custa lembrar que a primeira parte do livro cristão, a Bíblia, o livro religioso cristão, a Bíblia, não é uma parte cristã, ela é judaica, a Torá, né? E ali é onde está a gênese espiritual. Lembram daquela história de que Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou? Aquilo tudo que a gente vem ouvindo. E aí cria Adão, da costela de Adão cria Eva, e eles são os casais primário, os casais não, e eles são o casal primário para a criação da humanidade, com os seus filhos, com tudo aquilo. Então, a partir daí, nós passamos a entender que é no mito, nas ideias mitológicas, que passamos a ter uma percepção inicial da Gênese, seja da Gênese espiritual, seja da Gênese material. Então, nós, na doutrina espírita, e aí com as explicações a respeito dos fluidos, do perispírito, das energias, de tudo aquilo que nós temos acesso a partir de O Livro dos Espíritos, lá se vão 164 anos, se eu não estiver errado aqui nas minhas contas, nós vamos aprender sobre 3 princípios básicos e fundamentais para a compreensão da vida, seja ela de que maneira possamos considerar. Primeiro, o fluido cósmico universal, que é o material elementar. É de onde tudo surge. É do fluido cósmico universal que podemos dizer ali continua sendo a oficina de Deus. É como Deus cria tudo o que existe, tudo que já existiu, tudo que ainda vai existir, tudo que nem sabemos se algum dia existirá. O fluido cósmico universal, ele, a depender da necessidade, das condições ideais, ele passa a sofrer, melhor dizendo, uma espécie de mutações. Dentro das mutações do fluido cósmico universal, nós vamos ter aí 2 princípios. O princípio vital e o princípio espiritual. Os 2, como disse, são decorrentes do fluido primário. O elemento espiritual individualizado, a individualidade espiritual é o que constitui o espírito, ou seja, é o que nos constitui. O elemento espiritual. Enquanto que o elemento material, ele forma os diferentes corpos da natureza, em a natureza, sejam eles orgânicos e inorgânicos. Todos nós, espíritos, já sabemos, somos criados simples e ignorantes. E na utilização do nosso livre-arbítrio, nós vamos caminhando pela vida, nas nossas experiências, com o intuito sempre de progredir, ainda que seja um intuito não conhecido por nós, porque muitas vezes nós nos esforçamos bastante para nos mantermos estacionários. Alguns até acham que é possível regredir, e nós sabemos que não é. E não é nenhuma. Essa questão de não se poder regredir não é nenhuma possibilidade, uma falta de possibilidade espiritual. É uma falta de possibilidade lógica. Aquilo que você aprende, efetivamente aprende, você não esquece mais. Assim é com o espírito. Então, por esse esforço próprio, através do trabalho, aí sim, imposto. Imposto em que sentido? Imposto como proposta. Olha, você tem que trabalhar para progredir. Daí a você trabalhar para progredir é uma outra questão. É livre-arbítrio. Por isso eu disse que nós podemos até ficar estacionários, porém nunca retroagirmos. Todos nós somos igualmente objetos do que podemos chamar de solicitude divina, não havendo
qualquer favorecimento, ou melhor, quaisquer favorecimentos a quem quer que seja. Deus, o ser criador, ele não privilegia. Deus dá as mesmas oportunidades e possibilidades para todas e para todos, independente de que encarnação e de em que encarnação você esteja. Aliás, nós vamos ver daqui a pouco a encarnação e a reencarnação, eu diria que é a mais importante prova da justiça de Deus para todos nós. Estar encarnado é uma das possibilidades que nós temos, aliás, é a principal possibilidade que nós temos de progredir. Porque, pensem aí comigo, seria, eu diria, bem mais fácil se, estando no plano espiritual, na erraticidade, nós, tendo acesso a informações que nesse momento nós não temos, nós nos colocássemos à disposição de um progresso apenas na erraticidade, mas a grande escola é aqui entre nós, na matéria. Se as leis de Deus foram criadas para todas e para todos, independente de onde você nasce, em que situação você nasce, em que país, em que estado, em que cidade, independente de qualquer coisa, qual seria o nosso mérito se recebêssemos tudo, como se diz popularmente, de mão beijada? Onde está o mérito do trabalho? Onde está o mérito do esforço individual? Então, na ideia simples e elementar de que todo efeito inteligente ele é proveniente de uma causa inteligente, obviamente, se nós somos criaturas e somos inteligentes, o nosso Criador ou Criadora, vai da percepção de cada um, também é inteligente. Ah, mas o meu Criador, a minha Criadora foram os meus pais, meu pai e minha mãe. Tudo bem, sem problemas. E os criadores de meu pai e minha mãe foram os meus avós. Ok, sem problema. E aí você vai para trás, para trás, para trás, para trás, até perder de vista. Quando perde de vista, você só pode chegar em Deus, porque tem que ter um princípio. De alguma maneira, a vida surgiu na Terra. Lá com o protozoário, nas águas, e depois vai para a Terra, e aí começa toda aquela trajetória até chegarmos aqui no que se chama cientificamente de Homo sapiens sapiens, que somos nós. Então, quando Jesus fala lá no trecho do seu evangelho, quando Jesus diz a Nicodemos que era necessário renascer da água e do Espírito, ora, Jesus está falando aí da cocriação, porque nós não podemos perder de vista que Deus, em relação aos seres humanos, Deus é o criador do princípio espiritual e das condições para que esse princípio espiritual, para que essa centelha divina, para que esse sopro divino, ele possa coexistir na Terra. E qual é o nosso trabalho enquanto homens e mulheres, enquanto doadores de espermatozoides e óvulos? Nós também somos doadores de vida. Pensem em uma caixa de presente. Você recebe no seu aniversário, no Natal, em alguma data especial ou até sem data especial, alguém lembrou de você e resolveu comprar um presente para você. Ele entrega uma caixa, um embrulho. A caixa, por mais linda que seja, por mais bem feita que seja, por mais colorida que seja, ela não é o presente. Ela é o envoltório do presente que está dentro da caixa. Somos nós. Isso aqui que nós estamos vendo, isso é apenas uma caixa. O presente mesmo está aqui dentro. E o presente quem deu foi Deus. Nós, no máximo, fizemos o embrulho. E aí ele pode ser mais bonito, mais feio, mais bem arrumado, menos arrumado, enfim. O embrulho, mas o presente, ele sempre vai ser a coisa mais fantástica que nós podemos ter
acesso. Porque eu não sei vocês, mas vez que outra eu me pego observando as coisas. É algo realmente fantástico. Já pararam para pensar na gênese material, que só acontece havendo uma ligação espiritual? Vejam, espermatozoide e óvulo se encontram. E aí começa todo aquele processo biológico de mitose, meiose, especialização celular, multiplicação celular, aquela coisa toda, até formar um corpo, que naquele instante ainda não é um espírito encarnado, porém tem uma ligação fluídica com o espírito que já foi designado para reencarnar através dele. Portanto, a gênese material e a gênese espiritual, em relação a nós, seres humanos, elas precisam agir em conjunto. Porque existe, como continuará existindo, espírito sem corpo. Mas jamais virá a vida um corpo sem espírito para nós. Nós temos em a natureza corpos sem espírito, porém com princípio vital, que são os vegetais. Esses dias eu fiz uma postagem na internet, no Instagram, de uma planta carnívora. Ela estava devorando um gafanhoto. E eu olhava aquilo e ficava tentando entender aquela cena, porque tentando explicar de forma superficial, uma planta carnívora, ela tem ali pequenos sensores que quando cai algum animal, algum inseto, nesses sensores ela se fecha e começa a comprimir esse animal para sugar a sua seiva. Mas, meu Deus, na escola eu sempre aprendi que planta só precisa de duas coisas para viver, duas coisas básicas: água e sol. E por que essa precisa comer carne, entre aspas, como nós comemos? São diferenciações. Da mesma forma como nós, seres humanos, espiritualmente gerados, mas vivendo na embalagem de presente da matéria, nós temos compreensões diferentes da utilização dos recursos da vida. Há pessoas chamadas onívoras, que comem de tudo, né? Há pessoas que são vegetarianas, que se alimentam apenas de vegetais. Há pessoas que são chamadas veganas, que se alimentam apenas de vegetais, mas que não pode ter ali nenhum tipo de envolvimento animal para que aquele alimento chegue às mãos das pessoas veganas. E por aí vai, com uma série de possibilidades. Quem está certo e quem está errado? Quem vai mais rápido para o reino dos céus e quem vai mais devagar? Lembrem-se sempre de Jesus. O que importa não é o que entra pela boca do homem, mas o que dela sai. Então, se a pessoa é carnívora, vegetariana, vegana e tal, não há qualquer importância em relação à nossa caminhada espiritual. Porque, não percamos de vista, o nosso corpo, ele é simultaneamente envoltório, olha a caixa do presente, e instrumento do espírito, instrumento de manifestação, sendo apropriado ao nível de trabalho que cabe ao espírito executar em cada fase do desenvolvimento das suas faculdades. Atenção para esse trecho, porque é importante estarmos atentos para, por exemplo, está lá em Lei de Igualdade, em O Livro dos Espíritos, salvo engano, questão 806, se a minha memória não estiver me traindo. Kardec fala das diferenças, Kardec pergunta se
devem ter direitos iguais os homens e as mulheres. Os espíritos afirmam categoricamente. É como se ele dissesse assim, é óbvio. Direitos, sim. Funções, não. Por quê? Porque tudo em a natureza se encadeia. Nós temos funções diferentes. Vamos olhar os animais irracionais? Não tem aquela história da cadeia alimentar? Da base até o topo? Aquilo tem um sentido. Aquilo não é à toa. Aliás, quem criou a cadeia alimentar dos animais? Né? Se nós nos colocarmos no meio dessa história, nós, seres humanos, estaremos no topo do topo. Por quê? Por conta da inteligência, enquanto os animais têm apenas instintos. Nós temos instinto, mas também temos a inteligência. Então, essa faculdade de cada um de ter a condição de fazer com que a nossa inteligência nos coloque em um nível de trabalho e, por consequência, de progresso diferente dos outros seres da natureza, e isso nos faz seres diferenciados naquilo que é função de cada coisa que existe, de cada criação divina, de cada gênese divina. Vamos lembrar que nós, aliás, não podemos esquecer, né? Pela teoria de Darwin, de Charles Darwin, a teoria da evolução de Charles Darwin, nós, ao que tudo indica, em algum momento, o nosso princípio espiritual, para estar aqui na Terra, ele veio para ocupar os corpos de macacos, de símios. Não à toa, o DNA de alguns macacos, ele é 99%, 99,9% idêntico ao nosso. O que é que isso significa? Aí eu lanço uma pergunta para vocês. Quem é que molda quem? É o DNA, é o material genético, são os cromossomos que moldam o perispírito e, por consequência, o espírito? Ou é o espírito que molda o DNA? Quem leu com um pouco mais de atenção as questões do Livro dos Espíritos não tem qualquer dúvida nessa resposta. E eu não vou responder não, vocês respondam. Nessa ideia da gênese espiritual, temos ainda, como disse agora há pouco, a questão da encarnação e da reencarnação, a ligação do espírito à matéria, que é feita por aquele laço fluídico, alguns chamam de cordão de prata, outros dão outros tantos nomes. A nomenclatura, como disse mais cedo, pouco importa. O que importa é a compreensão daquilo que está sendo passado. Quando uma criança quando um feto está crescendo no ventre materno, ali não há um espírito. Ali há um ser de carne e osso, mas não podemos esquecer de uma lei da física, um princípio da física. Dois corpos não podem ocupar ao mesmo tempo o mesmo lugar no espaço. Então não existe espírito dentro de espírito. Existe espírito em contato fluídico com espírito. Então, no ventre da mãe, não tem como ter um espírito ali dentro, porque senão o espírito da mãe precisava sair para dar lugar ao outro. E se o espírito da mãe sair, a mãe morre, a mãe desencarna. Então, isso é sempre importante fazermos essas revisões doutrinárias, vamos dizer assim, porque às vezes nós terminamos colocando os pés pelas mãos e esquecemos de alguns princípios básicos. Como disse, nesse caso, não é apenas um princípio espiritual, é um princípio da física também. Então, o laço fluídico é que é o responsável por fazer com que o espírito que está na erraticidade, designado para ocupar aquele corpo, ele já tenha uma ligação com aquele corpo, mas não esteja efetivamente encarnado. Então, nós precisamos estar muito atentos para que as questões nos sejam feitas, nos sejam passadas e repetidas e replicadas de maneira segura, de maneira objetiva, de acordo com aquilo que a codificação
nos traz. Então, em relação ao desencarne, por exemplo, não é, e essa é uma compreensão que precisamos ter, como disse também, de forma muito clara, muito simples, não é a partida do espírito que causa a morte do corpo. É a morte do corpo que causa a partida do espírito. Porque espírito não tem data, espírito não tem idade. A gente nunca vai saber quando nós, enquanto seres espirituais, fomos criados. Esse é um dos mistérios que está lá em O Livro dos Espíritos, que para a gente saber, acho que só quando alcançarmos efetivamente a pureza, usando o neologismo aqui, semi-absoluta, se é que a gente pode considerar algo semi-absoluto. A pureza relativa. Aí nós poderemos ter uma ideia de quando foi que nós fomos criados em relação a seres espirituais. Eu não sei se essa descoberta vai nos trazer algum tipo não sei, nos satisfazer de alguma maneira, porque penso que o que passou já foi, passou. Serve de aprendizado, né, para as experiências que passamos e seguir um novo caminho. Um caminho diferente daquele caminho do equívoco que muitas vezes nós iniciamos, nós nos engendramos. Então é muito comum, às vezes, termos essa ideia, o espírito está cansado e precisa desencarnar. Não, gente, o espírito não cansa, não. Quem cansa é a carne. A carne que apodrece, a carne que tem lá, por exemplo, falência múltipla dos órgãos. A carne é que, quando acometida de forma mais grave, de forma mais importante pelo vírus da Covid, pelo coronavírus, ela perece. E aí afeta os pulmões, a pessoa não consegue respirar até um dia que desencarna. E já temos mais de 500 mil de desencarnados apenas no nosso país. Os números agora, com o avançar da vacinação, os números estão reduzindo, a tragédia está ficando menos agressiva, mas ainda assim nós não podemos de forma alguma nos privar dos cuidados que estavam sendo tomados até então. Não podemos brincar. Há ainda variantes aí à solta que não se sabe ainda especificamente que tipo de repercussão essas variantes podem ter em relação às vacinas que estamos tomando. Então, aquela história dos mais antigos, né? Prudência e canja de galinha não fazem mal a ninguém. Então, sejamos prudentes, permaneçamos prudentes para evitar que as coisas voltem a se agravar. Então, para a gente chegar em um último tópico aqui da gênese espiritual, lembremos também do progresso da alma e das reencarnações. Lembrem que agora há pouco eu falei do princípio espiritual, do princípio vital das reencarnações. Ok, mas e como é que a gente progride? Como é que a gente aprende? Aliás, como é que a gente erra, aprende e recebe uma nova chance de passar por aquela mesma situação para saber se a gente efetivamente aprendeu? Nas reencarnações. Ivan, mas eu não lembro do que aconteceu na minha encarnação passada e não é para lembrar mesmo. Embora nós tenhamos no nosso mundo espiritual ali as chamadas marcas espirituais, os registros espirituais que estão em alguma camada do nosso mundo psíquico, na camada consciente difícil, mas no inconsciente ou no subconsciente. E em algum momento, principalmente nos momentos de liberação do espírito do corpo, nos chamados desdobramentos, nós temos acesso e aí acordamos ou até sonhamos com alguma coisa que nós precisamos resgatar, ou alguma impressão que sentimos, alguém que nós encontramos pela primeira vez nessa encarnação, mas logo vem aquela impressão, opa, eu já conheço você de algum lugar. Pessoas que a gente se aproxima logo no primeiro contato, pessoas que a gente
mal conhece, mas já quer logo manter distância, não sabe nem de onde vem, para onde vai, talvez a vida anterior, as vidas anteriores possam nos dar uma ideia muito boa a respeito do que possa estar acontecendo. Mas é bom lembrar, e eu vejo muitos de nós espíritas com essas necessidades especiais de saber quem fomos na vida passada, na encarnação anterior. Eu vos pergunto, para que a gente quer saber? Imagine você aí que está me assistindo agora, descobrindo que na encarnação passada você foi a rainha da Inglaterra. Você tem provas de que você foi a rainha da Inglaterra. Será que você não vai se envaidecer dessa descoberta? Será que você não vai ter exacerbada a sua vaidade, o seu orgulho, por descobrir que você tinha um reino, melhor dizendo, em suas mãos? E você, outro que está aí assistindo também, imagine que você descobre, você tem certeza absoluta que na encarnação passada você foi Napoleão Bonaparte. Será que você também não vai cair na mesma cilada de se descobrir como um dos grandes comandantes de exército da história da humanidade? Imagine que você foi Alexandre da Macedônia. Imagine que você foi um grande cientista. Imagine Albert Einstein. Imagine Pitágoras. Agora, da mesma forma como podemos imaginar grandes personalidades da história, imagine que na encarnação passada você foi um serial killer. Um assassino em série que tirou a vida de muitas pessoas. E nessa encarnação, você se reencontra com uma das suas vítimas. Será uma boa experiência? Será que isso não pode atrapalhar a sua caminhada, principalmente se essa vítima ela estiver no seu grupo familiar? Portanto, deixem dessa preocupação de quem fomos ou quem deixamos de ser. O que importa é quem somos agora e quem queremos ser amanhã. Isso é que importa. Fato é que a compreensão de nós como criaturas divinas nessa proposta temática da gênese espiritual nos dá uma diretriz muito grande, um caminho muito grande a percorrer na compreensão daquilo que nós somos, mas principalmente daquilo que queremos ser. Na ideia, nos conceitos de reencarnação, fluido cósmico universal, encarnação, livre-arbítrio, evolução, lei de trabalho, lei de igualdade, lei de progresso, em todas essas questões. Fazendo ali um grande fichamento desses temas diversos, mas, ao mesmo tempo, muito específicos das vidas de cada um de nós, é que vamos montar o nosso esquema de vida para entender aquilo que nesse instante já temos condições de compreender, mas também para entender aquilo que nesse instante nós ainda não reunimos condições de compreender. Por exemplo, alguém aqui presente, alguém dos que está aí assistindo, vou me incluir também, consegue explicar que é Deus sem repetir a resposta que os espíritos deram à pergunta número 1 de Allan Kardec? Eu também não consigo, não. O fato de não termos uma explicação própria para explicar, para conceituar Deus, significa dizer que a gente acredite menos em Deus? Respondendo por mim, não.
Porque muitas vezes, e os Espíritos falaram isso com muita frequência em O Livro dos Espíritos, da pobreza da nossa linguagem. Muitas vezes nós não temos palavras, nós não conseguimos encontrar palavras para conceituar aquilo que, embora sintamos, nos seja absolutamente subjetivo e abstrato. Portanto, minhas amigas, meus amigos, vocês que estiveram aí acompanhando o trabalho até agora, a ideia da criação divina, ela é uma constante, é uma das verdades absolutas, é um dos dogmas espíritas. O espiritismo também tem dogmas, embora a maioria diga o contrário. Dogmas como verdades absolutas. Deus é uma verdade absoluta. Goste alguém, não goste outrem. Mas as interpretações desses dogmas é que, se é que eu posso falar isso, é que não são dogmáticas. Não são dogmáticas no sentido comum que se dá ao termo de imposição. Olha, isso aqui é verdade. Agora você acredita se você quiser. Livre-arbítrio, né? Portanto, vamos encerrando o nosso trabalho por aqui. E também, atendendo a solicitação que me foi feita, eu quero deixar uma prece de encerramento. Eu tenho certeza que todos e todas aí presentes conhecem essa prece que eu vou fazer aqui, porque uma súplica de um benfeitor espiritual que, além de tudo, ele tem um carisma muito grande entre todos nós, eu não tenho a menor dúvida. Eu não tenho a menor dúvida. Oremos então. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Porque é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo, é desencarnando que se vive para a vida eterna. Que o Senhor nos abençoe a todos e nos dê a tua paz, hoje e sempre. Muita paz a todos.